Boa noite a todos, amigos do Centro de Educação Espírita Boa Nova. É com muita alegria que nos reunimos, então, em mais uma quinta-feira, às 20 horas, para acompanharmos, então, alguma palestra online aqui pelo Facebook. Então, aproveite esse momento inicial para fazer alguns avisos e relembrar os amigos a respeito dos nossos estudos e atividades que estão sendo desenvolvidas agora de forma online. Então, às segundas-feiras, às 19 nós temos o estudo da doutrina espírita mais avançado, que estuda o Consolador. Esse estudo é feito através da plataforma Jitsi e disponibilizado posteriormente, esse estudo, lá no canal nosso do YouTube. Às 20 horas, nós temos então o estudo intermediário e iniciante a respeito da doutrina espírita. Nas quintas-feiras, nesse horário, nós temos as palestras aqui no Facebook e também às 19 horas nós apresentamos o atendimento fraterno, aquelas pessoas que precisam então conversar com algum de nós. O agendamento, lembrando, ele pode ser feito tanto através das mensagens aqui no Facebook, como através do nosso e-mail cebnfraterno@gmail.com. Aos sábados, o estudo ele vem sendo conduzido às 9 horas da manhã, também de forma online, e disponibilizado no nosso canal do YouTube. Todos os nossos estudos são disponibilizados no YouTube, então acesse nossas outras redes sociais, como Instagram e Facebook, e fique por dentro de tudo que está acontecendo no Centro de Educação Espírita Boa Nova. Então, na noite de hoje, nós teremos o nosso amigo Felipe Mascarenhas, um amigo de longa data, que vem lá de Porto Alegre, e vem falar na noite de hoje sobre Francisco de Assis. Então, a palestra será intitulada Francisco de Assis, o Sol de Assis. Então, nesse primeiro momento, eu vou chamar a nossa evangelizanda do Centro de Educação Espírita Boa Nova, a Cássia, para fazer uma prece de abertura e, posteriormente, a gente vai, então, dar início aos trabalhos da noite de hoje. Então, tenhamos todos uma boa noite. Boa noite. Posso começar? Eu te perdoo, tu me perdoas e nós nos perdoamos. Jesus perdoou todos. Agradecemos quem nos perdoou, agradecemos a quem quem nós perdoamos. Agradecemos Jesus, pois ele nos ensinou o perdão. Que assim seja. Muito obrigado, Cássia. Então, seja bem-vindo, Felipe. Mais uma vez, uma alegria imensa em tê-lo conosco. Seus estudos sempre nos trazem muito conhecimento e acalentam o nosso coração. Então, seja bem-vindo e que tenhamos todos uma ótima noite. Boa noite, Thales. Boa noite para a Cássia também, para todo mundo que está nos acompanhando. Mandar um abraço para essa família espiritual que eu tenho aí em Santa Maria. Também para o Éder, para a Lucy, para a Mari, para o Felipe, que está acompanhando, para a Carol, para todo mundo aí. Lisandro, um abraço para todos. A gente também, além de fazer as reflexões aqui juntos, também aproveitamos para matar um pouco da saudade, né? De nos reencontrarmos, ainda que à distância, aqui pelas ondas do pensamento, das vibrações, podemos também estar juntos. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui mais uma vez, especialmente lembrando, recordando essa figura tão especial e cada vez mais necessária de ser lembrada, de ser recordada, cada vez mais necessário nós falarmos de Francisco de Assis, mas especialmente de nós procurarmos dar passos na direção do desafio que é viver a experiência de Francisco de Assis, que é um espelho, um reflexo da vivência mais pura, profunda do Evangelho.
do Cristo. Talvez nunca nós tenhamos necessitado tanto da experiência de olharmos para a vida de Francisco de Assis, de recordarmos o seu profundo amor à natureza, o seu profundo amor a todos os seres. Num período da humanidade em que nós nos desconectamos imensamente dessa casa que nos abriga temporariamente no processo evolutivo, a Terra, num momento em que nós nos desconectamos da ideia de que somos natureza, de que somos parte, de que nós, espíritos em jornada evolutiva, somos uma das forças da natureza, assim como aprendemos em O Livro dos Espíritos. Os espíritos são uma das forças da natureza. E quando nós identificamos um planeta, essa casa que nos abriga nesse momento, que nos acolhe a jornada evolutiva, quando nós olhamos um planeta que sofre as mais duras opressões, em que muitos de nós temos um olhar para a natureza, para esse mundo exterior a nós mesmos, um olhar extremamente materialista, vendo nos seres, na natureza em si, recursos que podem gerar capital financeiro. É preciso recordar a experiência de Francisco de Assis de profundo amor à vida. E por que recordar essa analogia, essa imagem de o sol de Assis? Não é à toa que nós vemos também com muita frequência a figura de Jesus sendo comparada ao sol. Vamos aprender também em O Livro dos Espíritos que o sol traz para nós, aqui na Terra, nesse ponto de vista que ainda temos na experiência reencarnatória, ainda tão limitado em relação à vida espiritual, o sol tem também uma alta representação da divindade. Allan Kardec vai falar sobre isso, vai dizer que o sol é morada de espíritos puros. Em O Livro dos Espíritos, no comentário da questão em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai falar sobre isso. Então, é muito frequente nós vermos a comparação de Jesus como sendo um sol. Quando nós lemos, por exemplo, uma obra que é tão cara a todos nós, né, do Boa Nova, o livro Paulo e Estevão, quando Saulo tem o primeiro encontro dele com Jesus, o Emmanuel descreve que ele se confunde com a tonalidade solar, com o próprio sol, e a figura de Jesus aparece envolto naquela luz, né? Uma outra luz envolve Saulo. Quando nós vemos o livro Ave Cristo, me lembro da primeira vez que estive aí no Boa Nova, que nós fizemos um estudo muito bacana do livro Ave Cristo. Lá nós vemos o benfeitor Cláudio, no mundo espiritual, falando para vários espíritos que iriam reencarnar na experiência do cristianismo primitivo. O benfeitor espiritual Cláudio fala assim: Cristo é o sol espiritual dos nossos destinos. O tempo inteiro, essa analogia com a natureza, que Jesus também usava. No Evangelho, o tempo inteiro nós vemos Jesus empregando as metáforas
da natureza, dos processos naturais, para falar de profundos conceitos espirituais, porque, em verdade, nós vamos aprender também no Livro dos Espíritos, todas as leis da natureza são leis divinas. Todas as leis que se expressam em a natureza falam também dos nossos profundos processos espirituais. Então, quando nós observamos a natureza, nós podemos compreender muitas leis que regem o nosso mundo interior também. E assim nós vamos ver a vida inteira de Francisco cantando a poesia da natureza, do amor a todos os seres. Mas não se trata de uma experiência de alguém que fica simplesmente pelos campos em contemplação, mas de alguém que traz essa experiência profunda para o trabalho de cada dia. Então, como eu faço para trazer a poesia de Francisco ao contemplar o campo, ao cantar a harmonia com os pássaros, ao vivenciar o amor profundo? Como eu trago isso para a minha vida cotidiana, para os meus desafios de toda hora? Lembrar e falar de Francisco de Assis é inspirador, é muito empolgante, nós nos emocionamos. E, no entanto, é preciso que levemos essa poesia para os gestos de cada dia. É preciso que o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir reflita o Evangelho, assim como os gestos de Francisco. Eu tinha separado aqui, comecei a falar, não parei mais, e tinha separado para começar, mas vou ler agora uns versos de uma música que fez parte do litero musical que nós fizemos, né, juntos, que nós vivenciamos aí em Santa Maria e em tantos outros lugares juntos, que é a igrejinha de São Damião, aqueles versos lindos, e eu já estou até me lembrando do coral do Boa Nova cantando, do violino do Tales, e o pessoal todo fazendo a melodia dessa música, né, que diz, e olha que versos profundos, olha a experiência de Francisco, né, de cada riso e dor, de cada espinho e flor, construo a casa do meu Senhor. Com o que o mundo abandonou, de cada pedra do chão, construo o templo do coração. Em cada dia que vem, em cada dia que vai, ergo em mim a casa de meu Pai. É muito bonito, né? De cada riso e dor, de cada espinho e flor, construo a casa do meu Senhor. Com o que o mundo abandonou, de cada pedra do chão, construo o templo do coração. A cada dia que vem, a cada dia que vai, ergo em mim a casa de meu Pai. Uma das grandes lições de Francisco de Assis, essa reconstrução da igreja, mas não é uma igreja física. Inicialmente, é claro, Francisco entende que seria aquele chamado que ele ouve. Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele inicialmente entende que era um chamado exterior, que era uma reconstrução exterior, que essa transformação tinha relação com um templo de pedra. Então, com as pedras, ele começa a reconstruir. E esse, muitas vezes, é o nosso movimento, é um movimento da nossa alma, de entender que a transformação ela é exterior, de que nós, fazendo o trabalho fora, estamos cumprindo a tarefa, o nosso papel ao reconstruir um templo de pedra. Mas isso
tem, é claro, o seu grande valor, porque ali é também um local de encontro, mas é necessário que esse processo seja um processo que se dá também portas adentro do coração de cada um de nós. Entendendo esse processo dos versos dessa música, que reflete a experiência de Francisco de Assis, de cada pedra do chão construo o templo do coração. Eu acho tão desafiante essa lição de Francisco, de em todas as circunstâncias que vão surgindo na sua vida, ele sempre cultiva a alegria, a disposição de agradecer a Deus a oportunidade e transformar as circunstâncias em oportunidades de serviço ao Mestre, ao amigo Jesus. Transformar cada circunstância da vida em um poema de amor a Deus, em um poema de amor ao Evangelho, é o nosso grande desafio da atualidade. Nós vamos percebendo que essa metáfora do sol, ela aparece, como falava antes, frequentemente. E pensemos o seguinte, vamos fazer como Jesus, como Francisco, observando essas leis naturais e procurar entender qual o papel do sol. O que o sol exerce para nós aqui na Terra? Então, nós recordamos que o sol também exerce gravitação. O sol exerce a sua influência desde estendendo luz, calor, magnetismo, força magnética também, mas também a própria, ele atrai, né, ao seu entorno, e os planetas giram em torno do Sol. E é muito frequente também que os espíritos comparem a nossa vida com esse processo, as nossas vidas. Há seres que são como sóis, que são como o Sol é uma estrela, que são como estrelas em nossas vidas. Às vezes é uma estrela em um lar, em que ela exerce a sua influência de luz, de atração elevada dentro de um lar, mas às vezes isso se estende para além do lar. Às vezes é num núcleo amizades, às vezes numa cidade, e há também sucessivamente, né, de forma mais ampliada para as coletividades. Mas voltemos um pouquinho no tempo para recordar um momento muito especial em que esse mesmo espírito Francisco se encontrava numa encarnação ao tempo inesquecível. E aí me lembrei agora das fotos que eu vejo do Mar da Galileia, e a gente experimenta aquela emoção de recordar aqueles momentos da passagem de Jesus por aquele palco da natureza. E naquele dia estavam reunidos aqueles que haviam convivido com Jesus, ainda entristecidos por aquela forma tão dolorosa que o Cristo foi crucificado e martirizado, mas com a esperança, com as recordações das suas lições na convivência em espírito com eles, e ali, nas suas atividades diárias, eles costumavam se recolher para recordar as passagens, os momentos
marcantes do Evangelho. E naquela tarde em que o sol começava a se pôr nas colinas, João, o discípulo amado, comentava a vida de Jesus, comentava certas passagens da sua vida, quando eles começaram a sentir essa influência magnética que um espírito elevado, quando se aproxima, nós já sentimos, a transformação do ambiente. Eles começaram a perceber a presença. E aí conta o espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, através da mediunidade do Chico, no capítulo Os 500 da Galileia, que, veja só, embebidos na poesia da natureza, os apóstolos organizavam os mais elevados projetos com relação ao futuro do Evangelho. Então, João, naquele fim de tarde, comentava o Evangelho, quando, num instante indizível, a figura do Cristo assomou no cume, no alto da montanha, iluminado pelos derradeiros raios do sol. E aí Jesus ali, para os 500 da Galileia, traça orientações profundas para aqueles espíritos que iriam reencarnar em várias épocas da humanidade, vivenciando as suas lições e exercendo esse papel de estrelas luminosas na vida das criaturas na Terra. Aquele mesmo João seria mais adiante, mais à frente, séculos depois, quando as lições do Cristo mergulharam profundamente em todas as vaidades humanas, nos convencionalismos da religiosidade deturpada, dos templos suntuosos, dos rituais complexos, da separatividade, daquelas situações em que se formavam castas religiosas. Eis que Jesus convoca aquele discípulo amado, aquela estrela, para que naquele período de trevas densas, naquele período em que as sombras envolviam mais intensamente o planeta, e especialmente a mensagem do Evangelho, despontasse uma nova alvorada. Aí a gente lembra, né, da música. Bom, que se a gente tivesse lá no Boa Nova, ia estar tocando, o pessoal ia estar tocando, né? Eu falava assim, já entrava a música, né? Já a gente ia fazendo com as músicas. Eu lembrei agora, é claro, da música. Uma grande noite abate a terra que se abate, treva imensa, não sem estrelas. Passados milênios, um abrasamento tisna o horizonte, clareando a esperança. Prenúncio milenar do amanhecer. E nas trevas da Idade Média, uma nova alvorada surgia, com a missão de reviver o Evangelho, de restabelecer a pureza da mensagem de Jesus, não somente com a fala. É muito comum nós vermos na Bíblia certas figuras que tanto passam lições com a sua fala, com a sua lição oral, mas especialmente com a sua própria vida, porque a vida deles é como uma parábola, é como uma mensagem viva. O seu jeito de viver, a sua forma de lidar com o mundo ao seu redor, os gestos, a vida de Jesus é toda isso. Por isso, a importância de estudar os gestos, a vivência, a lição do Cristo. Mas temos outros, como João Batista, em que a sua vida é uma lição profunda para o espírito imortal. Aliás, Humberto de Campos fala isso lá no livro Boa Nova, que
João Batista é o símbolo do cristão em luta com as próprias tentações, com os próprios desafios íntimos para se transformar no deserto árido dos sentimentos, nas lutas constantes. E assim também é Francisco de Assis. Uma vida que fala da profunda jornada de espiritualização do ser, de profundo desapego, desapego que perpassa para muito além das questões materiais, de bens, de posses, mas que passa até mesmo por desapego a certos padrões de conduta, desapego até mesmo à obra em si. Entender que a obra tem continuidade, que há outras pessoas que também dão continuidade ao trabalho. Um grande desafio, mas a vida inteira de Francisco de Assis é esse falar do processo do espírito que precisa, parece uma redundância, mas é um processo de espiritualização da sua vivência. Porque Francisco vivia, tinha na sua, desde do seu nascimento, a sua adolescência, juventude, todas as facilidades do tempo, do ponto de vista material. Tinha status social, riqueza material, mas sente o profundo chamado do seu compromisso reencarnatório e passa a vivenciar profundas lições, experimentando essa conexão com a natureza. E quando ele, chamado a escolher entre seguir os desejos e os caprichos paternos e viver profundamente aquilo que a sua consciência lhe apontava e que condizia com o evangelho, ele tem aquele gesto de despir-se, entregar as vestes e seguir na profunda vivência. Eis uma grande lição, é preciso muitas vezes despir-se dessas vestes da vaidade. Há uma mensagem do Emmanuel, do Espírito Emmanuel, quando ele comenta uma passagem do Evangelho, a passagem da cura do cego, em que o cego lança fora o manto e se ergue e vai. E o Emmanuel, quando comenta essa passagem, ele fala que aquele manto que ele joga fora representa também o manto das vaidades humanas, das ilusões. E quantas vezes a veste fala mais, nós damos mais atenção à veste do que à essência. E aqui, entendamos assim, não se trata só da roupa. Pensemos na essência dessa lição. Às vezes, nós olhamos uma determinada cena, um determinado acontecimento, e nós tiramos uma impressão superficial daquela coisa, daquela situação. E não penetramos a essência do acontecimento. Quem nos coloca em situações assim de ver uma cena, tirar impressões iniciais e depois nos leva a compreender os aspectos profundos e espirituais, os vínculos que ligam, que levaram aquela cena a se dar daquela forma, é o espírito André Luiz nas suas obras. André Luiz sempre traz, com muita frequência traz assim, nos coloca diante de uma cena em que nós olhamos e já julgamos e tiramos uma impressão daquela cena. Aquele é o obsessor, aquela pessoa é muito cruel, aquele ali é vítima e tal. E aí André Luiz começa a nos levar para a lição, entender a essência. Então esse gesto de despir-se para iniciar uma nova vida fala também dos momentos em que nós precisamos desconstruir, né, uma forma de pensar, um jeito de agir para efetivamente começar uma nova vida.
É o ser profundo que se abre para a renovação. Mas a lição de Francisco nos fala também dessa... aliás, tinha separado aqui um pequeno trecho que o Espírito Miramês, naquela obra sobre Francisco de Assis, fala. Ele diz assim, sobre Francisco: estrela de primeira grandeza. Olha que interessante, né? Os Espíritos vão sempre comparando com a natureza. Estrela de primeira grandeza, a deslocar-se dos céus do Cristo para o mundo terreno. Era o amor mais vivo de Jesus a beijar novamente o solo da terra. Viria reviver o cristianismo primitivo. Então, é importante pensarmos, repito, como falei antes, como Francisco, quando olhava para um campo de árvores, de flores, para uma floresta, para um campo, quando olhava para os pássaros, para o lobo, quando olhava para o lobo, quando olhava para os animais, o que é que ele via? Qual era o olhar de Francisco? Quando nós saímos para, seja de carro, caminhando, para pedalar ali pela Quarta Colônia, pelos montes ali de... nossa, esqueci, gente, o nome. Bota aqui o nome, gente, da cidade aqui. Vieira Martins? Não, nossa, deu branco. Tem ali aquela subida maravilhosa das montanhas. Silveira Martins. O Jandelli me ajudou aqui. Silveira Martins. E o que é que nós vemos quando estamos olhando para os montes? Pensemos no nosso padrão de vida e pensemos como Francisco se conduz. Quando ele encontra os leprosos, como ele age? Quando ele encontra o lobo, quando ele encontra os pássaros, ou quando ele se vê completamente sem teto, sem lar, qual é a atitude? É claro, cada um de nós vai trazer para a sua vivência, para a realidade da sua vida, e vai pensar: como eu posso viver Francisco no meu lar hoje? Como eu posso fazer essa experiência de pensar que cada oportunidade é uma possibilidade de servir ao Cristo, de viver essa experiência profunda? Como eu posso fazer isso, trazer isso para a minha vida? Nós vivemos hoje, recordando essa orientação que Francisco recebe de reconstrução da Igreja do Cristo, e que ele inicia, como falávamos, esse processo exterior, e depois ele compreende que esse era um processo muito íntimo, que era um processo para se dar no interior das criaturas. Como nós percebemos a nossa morada terrena hoje? Não estará a natureza clamando profundamente pela nossa ação espiritualizada? É interessante, já nos anos 40, André Luiz traz uma página do Benfeitor Espiritual. É claro, o livro é do Espírito André Luiz, mas ele descreve o comentário de um benfeitor espiritual quando eles estão fazendo um evangelho na natureza. Evangelho são 2 capítulos, capítulo Entre as Árvores e o capítulo Evangelho no Ambiente Rural. E ali, o benfeitor espiritual, espíritos desencarnados, estão na natureza e se reúnem para fazer uma leitura e preces naquele local. E o benfeitor espiritual abre uma página do Novo Testamento
e pega um versículo de Paulo, quando Paulo fala da ação humana de opressão à natureza. E o benfeitor espiritual começa a comentar esse versículo de Paulo. Pensa que é só o Emmanuel que comenta o Evangelho? Não, tem os benfeitores espirituais lá no André Luiz também. E aí ele começa a comentar. E ele vai falando, gente, anos 40 isso. Imagina se fosse agora. O que esse benfeitor espiritual falaria se fosse hoje? Vendo a devastação ambiental, todos os problemas de desequilíbrio dessa nossa relação no planeta. Ele começa então a falar que nós exploramos intensamente de que a nossa relação no planeta tem sido de opressores, de exploração, extremamente sempre pensando somente no aspecto econômico. Será essa experiência sim em sintonia com a mensagem do Evangelho, em sintonia com a mensagem de Francisco? Não estaremos sendo convidados intensamente a nos conectarmos com essas luzes, com essas estrelas que exercem, que irradiam a sua luz sobre nós, nos convidando a essa vivência? Não estaremos sendo chamados? Talvez nós estejamos interiormente em ruínas, assim como a igrejinha que Francisco encontra e recebe o chamado para reconstruir. Lá no livro Boa Nova, a Maria de Magdala conversando com Jesus, e me lembrei também da vez que nós fizemos a reflexão aí no Boa Nova sobre Maria de Magdala, ela conversando com Jesus e Jesus diz para ela fala que ela não acreditava, como que ela poderia se transformar se ela era tão pecadora no pensamento dela, da época. E Jesus fala assim, nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, as flores são as esperanças em Deus. Francisco é essa flor que renasce, e ela deve renascer hoje em nós. A experiência desse sol deve despontar interiormente em nós, de forma que a nossa vida agora seja uma busca por espiritualizar a nossa relação, espiritualizar a nossa relação com o mundo, com a natureza, com essa casa que nos pede urgentemente socorro, com esse lar que nos pede a ação de reconstrução. No fundo, a poluição, os desequilíbrios ambientais, essa agressão ambiental que nós geramos, ela reflete a nossa desarmonia interior. Ela reflete os nossos pensamentos poluídos que afetam o mundo exterior. E nós materializamos isso em ação de agressão à natureza. Eu lembrei de uma experiência que tivemos junto com a nossa querida irmã do coração, a irmã Ila, quando esteve por aqui, passou no Boa Nova, depois fomos para o litoral, e aí, lá em Osório, nós fomos na beira da lagoa do Peixoto, e aí paramos os dois olhando para aquela lagoa, um silêncio, e só o som dos pássaros, daquelas pequenas ondinhas assim do vento, o vento passando nas árvores, e aí paramos, respiramos fundo,
E aí deu alguns minutos e chegou um carro com um som alto, assim, um som alto. E as pessoas desceram, e aquele som, e começaram a agitar e tal, para fazer ali uma situação. E aí nós paramos e ela falou assim: o ser humano não consegue chegar e ouvir esse som da natureza, ele precisa chegar e agredir a natureza. Porque isso é como uma agressão quando nós estamos ali num templo divino. São leis divinas ali se expressando, nos convidando à meditação, à reflexão, e nós chegamos ali agredindo. Então naquele momento, recordei de Francisco também, né? Dessa nossa necessidade. Por quê? Por que sermos opressores? Por que não compreendermos o nosso papel nesse palco, nessa grande jornada evolutiva? Mas queria destacar também aqui um trecho da vida de Francisco muito importante, que fala também, no ponto de vista da sua mensagem simbólica também para o nosso espírito, que é quando ele é chamado pelo Papa, quando a sua ação começa a incomodar os poderes instituídos da religião da época, do cristianismo naquele momento, da igreja naquele momento, e Francisco humildemente vai ao encontro com o Papa, e há uma cena do filme Irmão Sol, Irmã Lua, que é muito bacana pelo seu simbolismo também que traz desse momento, em que Francisco entra e contempla aquela basílica gigantesca, aquele templo enorme, e ele vai adentrando-se, vai vendo várias figuras sisudas, rígidas, outras com roupas, indumentárias, luxuosas e tal, e ele com as suas vestes humildes vai adentrando-se, olha que é um grande símbolo de um sol que vai adentrando as trevas densas e irradiando a sua luz, e dissipando as trevas, e dissipando as nuvens. Ali, Francisco vai sem se incomodar com aqueles olhares julgadores, críticos, e vai adentrando-se, e com humildade. Aliás, a principal característica desses espíritos que nos inspiram, né? Alcíone, Paulo, Estevão, tantos outros, Célia, que tanto nos inspiram, a humildade profunda, a firmeza com humildade, com amorosidade, mas a firmeza nos seus princípios. E Francisco vai e ensina o Evangelho com a sua experiência. A sua presença é o Evangelho. Gente, quando que nós vamos conseguir? E, vamos dizer assim, em alguns lances da nossa vida, nem falo ainda da nossa vida em toda, mas quando nós conseguiremos que em determinadas circunstâncias da vida, a nossa presença seja uma mensagem do Evangelho. Baita desafio, né? Mas essa é a busca, é o que nós devemos almejar, passo a passo. Claro que nós não vamos nos transformar em Francisco do dia para a noite, mas evolução, essa é uma grande lição de Francisco também, né? Evolução pede esse movimento da alma na direção do progresso, da evolução. Essa compreensão de que é preciso renunciar às vezes aos confortos, a padrões de pensamento, a formas de estar no mundo, para que a luz do Evangelho se faça em nós, para que esse sol nasça interiormente e irradie a sua luz em nós, inicialmente, é claro, para que ela se exteriorize.
Então, esse momento de Francisco, adentrando a Basílica, aquele grande templo, né? Também, se fala dessa forma exterior, também fala ao nosso espírito imortal. Que nós somos também interiormente um grande templo. Como fala Alta de Souza, né? Lembram do poema da Alta de Souza? Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. E aí, né? Ouve o teu coração em cada prece. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. A mais alta. Quando Francisco adentra aquele templo gigantesco e começa a contemplar ali príncipes, sacerdotes, religiosos e tal, não somos também nós, olhando para as nossas reencarnações passadas e contemplando o que nós já fomos, contemplando padrões de pensamento, padrões emotivos que nós temos hoje? Quando nós nos inspiramos e temos a vontade de nos transformar, de viver o Evangelho, essa ideia começa a adentrar em nós. Essa ideia começa aos poucos a nos envolver e tal, mas ela começa interiorizando em nós, ela começa a se deparar com esses padrões, com essas personalidades que nós já vivenciamos. Qual religioso será que eu fui no passado? Rígido, inflexível, julgador, crítico, cruel. Qual será que eu fui? E Francisco, então, e aqui nós podemos pegar como essa luz do Evangelho vai adentrando o nosso templo interior, numa proposta de renovação. Vive agora a humildade. Vive agora essa nova proposta, a espiritualização da tua vivência. É um grande desafio, é claro, mas é também esse grande símbolo da nossa renovação. Eu me recordo, né, de quando nós estivemos, primeira vez que estabelecemos os laços, que a família espiritual se reencontrou, aí em Boa Nova, nós fomos lá onde o Chico Xavier psicografou o livro Paulo Estevão, numa salinha pequenina, em Pedro Leopoldo, na Fazenda Modelo, e quando nós entramos naquela salinha pequena, era como se nós estivéssemos entrando numa catedral imensa, gigantesca, porque o local impunha silêncio, o local impunha respeito. Porque as vibrações ali irradiadas, que ali impregnaram aquele ambiente, faziam daquele local um local sagrado. Toda a nossa vida é uma busca por tornar todos os locais onde nós passamos, onde nós estamos, lugares sagrados, no sentido de vivência profunda de espiritualidade. E essa é uma grande lição de Francisco. Todo lugar era lugar sagrado. Todo lugar era lugar de vivência amorosa. Tudo ele via oportunidade de amor, de vivência do amor. Aí talvez alguém esteja se perguntando, mas como que eu vou viver isso nesse mundo? Como que no desafio do meu trabalho, na falta do trabalho, na experiência difícil que nós atravessamos na pandemia, nas lutas familiares, nas
Como eu posso viver isso? Na ausência de um coração amado que voltou ao mundo espiritual, na ausência de um coração amado que resolveu partir, como eu posso viver isso? Aprendamos com Francisco a cantar em todas as circunstâncias. Não será uma ode ao conformismo, mas à resignação, à confiança profunda na providência divina, nos desígnios supremos, a assumir a responsabilidade que nos cabe ante as circunstâncias que se apresentam em nossas vidas e, com fé e esperança, dar passo a passo no caminho de transformação dessas realidades. Estender um pouco de conforto e consolo para além de mim mesmo, para além dos meus próprios problemas e dificuldades, porque nesse movimento as minhas dores também vão sendo minoradas, consoladas, as minhas dificuldades vão sendo amparadas também. O próprio gesto de amar em si traz com ele um sentimento ainda desconhecido por nós. Lembrando Jesus a Simão Pedro no Boa Nova: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Conheces a alegria? Mas a hora passa, nos aproximamos do encerramento da nossa reflexão e Francisco voltaria ao mundo espiritual e a sua vivência profunda seria mais uma vez, assim como aconteceu com a mensagem inicial de Jesus, a vivência de Francisco refletindo a luz do Evangelho no mundo seria também deturpada. Enclausurada nas vidas isoladas dos monastérios, e ele seria chamado posteriormente, séculos depois, pelo próprio Cristo, como nós vemos na página do benfeitor espiritual do espírito Humberto de Campos. Ele seria chamado para ser um dos espíritos que dirigiriam a vinda ao mundo do Consolador Prometido, que é o Espiritismo. E esse espírito também é um dos que colaboram, que dirigem e coordenam a vinda do Consolador Prometido à Terra. Essa mensagem está no livro Crônicas de Além Túmulo, chamada A Ordem do Mestre, do Espírito Humberto de Campos. Fica o convite para a leitura depois. Mas eu gostaria agora de convidá-los para nós lembrarmos de uma oração trazida pelo Espírito Joana de Ângeles, nesse chamado ao retorno, à volta de Francisco. Nós andamos tão necessitados dessa vivência, dessa experiência em nossas vidas, nesse mundo em que as sombras parecem envolver o planeta, nessa treva imensa, não sem estrelas, rogando a chegada dessa nova aurora, desse novo dia que já desponta. Nós recordamos Pai Francisco. Há muitos anos, poucos anos, naquele dia de outubro de 1226, qual falena de luz, abandonaste a lagarta inerte sobre o solo para voares na direção ao zimbório infinito, aureolado de luz. Havias
pedido anteriormente que te despissem o corpo quando a irmã morte se te acercasse e que te colocassem no pó da irmã terra, logo alando-te na direção do amado, como um raio de luz que desapareceu no zimbório celeste. Encerrava-se naquele momento o divino périplo da tua missão terrestre em corpo físico. Fazia pouco, tornaste o lobo de Gúbio um doce cordeiro. Lograste silenciar a sinfonia dos pássaros para que não perturbassem o teu canto louvando o Senhor. Colocaste mel nas colmeias vazias pelo vigoroso verão, para que as irmãs abelhas continuassem zumbindo, fabricando cera. Lavaste a lepra em muitos corpos e experimentaste os estigmas em êxtase incomparável. A cada sofrimento que te afligia, entoavas um hino de louvor, e a cada provação experimentada, uma canção de reconhecimento a Deus. A tua mensagem simples saiu de Assis para trazer de volta o amor e a humildade de Jesus. No entanto, Pai Francisco, os teus legatários, transformamos a tua mensagem em vão poder, em ilusão argentária, embora a ternura com que a cantaste. Repetimos-la entusiasmados, repetimos a tua mensagem, Pai Francisco, porém, com o coração em gelo, diferente do teu. Agora, tanto tempo, em pouco tempo depois da tua sinfonia, rogamos que voltes à terra para novamente balbuciar-nos a oração simples aos ouvidos dos nossos corações empedernidos e dos nossos frágeis sentimentos, de modo a reconquistarmos as forças para seguir-te a meiga voz e nos emocionarmos outra vez com o teu amor. O mundo estertora, Pai Francisco. Não se trata mais de luta entre as cidades que se digladiam como nos teus dias. É o conflito entre os corações, gerando guerras de extermínio generalizado. Somente tu, Pai Francisco, somente tu podes, enternecendo-nos a ponto de darmos-nos as mãos, lobos e ovelhas que ainda somos, ao comando da tua voz, bebermos juntos no mesmo regato, por onde fluem as águas da misericórdia e do amor inefáveis. Volta, volta, Pai Francisco. Tem misericórdia de nós e conduze-nos à pequenina porciúncula onde deixaste os teus despojos, naquele dia longínquo e próximo de outubro de 1226, pois que ainda necessitamos muito de ti. E assim, embebidos na poesia de Francisco, da vida de Francisco de Assis, queremos agradecer a Deus, a divina luz do universo, pela sublime dádiva da vida. Obrigado. Obrigado por cada experiência da vida que nos impulsiona à evolução, aos passos de ascensão espiritual. Que saibamos viver a experiência de Francisco em cada lance da nossa vida. Que saibamos recomeçar e reconstruir os nossos passos, sem desânimo, com esperança e fé, acalentando
essa profunda esperança de que somos capazes, de que não estamos desamparados ou sozinhos, de que Deus a todos nos envolve, nos acolhe como o sol que sempre volta a brilhar depois dos períodos de tempestades, de névoas, de nuvens. Logo após a noite, os ciclos da vida sempre nos falam. O sol sempre volta a brilhar. Senhor da vida, muito obrigado. Em nome de Deus, de Jesus, agradecemos e encerramos o nosso encontro nessa noite. Assim seja. Muito obrigado, Felipe. Tá falhando, Thales. Acho que o Thales está com a conexão. Tá cortando a conexão lá. Ô, Thales, como eu sou de casa, então, eu vou, já que eu tô vendo que a tua internet tá com problema, como eu sou de casa, eu vou agradecer a presença de todos e desejar uma boa noite, um abraço e até a próxima. Um grande abraço. Voltou? Após o problema técnico. Eu já tinha encerrado aqui, Eu falei, ó, eu sou de casa, já tô encerrando. Tá certo. Então, obrigado, Felipe. Valeu. Os técnicos ocorrem, mas agradecemos novamente tuas brilhantes e profundas reflexões. Saibas que tu tem um lugar especial no coração de toda a família Boa Nova e que em breve tu possa nos presentear novamente com essas brilhantes reflexões e em breve dar aquele abraço pessoalmente. Deus quiser. Certo. Boa noite a todos. Encerramos por aqui os trabalhos de hoje.